Um farmacêutico que, por trabalhar demais, acaba perdendo sua vida, mas recebe uma outra oportunidade, reencarnando em outro mundo com o poder divino do deus das drogas. E galera, pega a pipoca que o vídeo de hoje é grande, então senta o dedo no like aí embaixo e não esquece de se inscrever para ainda mais vídeos como esse. A história começa com um homem escrevendo um documento no Word em seu computador. O protagonista, Yakutani, está concentrado quando sua assistente entra na sala e anuncia que ele teria uma reunião com um representante de uma empresa farmacêutica. Yakutani cumprimenta o representante e promete se juntar a ele em breve para a reunião. Enquanto Yakutani faz uma pausa para se alimentar, ele nota uma foto de sua infância que está em cima de sua mesa de trabalho, e ao olhar para a foto, ele começa a ter lembranças do passado. Nos seus flashbacks, quando mais novo, ele recorda de uma garota perguntando se ficaria bem se tomasse seus remédios e dormisse melhor. No entanto, a garotinha tinha um tumor em seu corpo, que os médicos não conseguiram remover completamente para garantir sua sobrevivência, e os adultos diziam que ela era uma pessoa azarada e que não havia mais esperança para ela. E, indignado com essas palavras, Yakutani reflete sobre o absurdo de desistir de pacientes e acredita que deve haver um medicamento eficaz para essa situação. E de volta ao presente, Yakutani dirige-se para uma sala para completar frascos de remédio. Ele, após terminar com eles, anota o horário de início e término em seus pulsos, pois não há papel disponível. E enquanto se prepara para deitar no sofá, ele configura seu relógio e percebe que tem passado muito tempo sem interagir diretamente com pacientes, e ele sonha em se tornar um farmacêutico local. Na manhã seguinte, sua secretária vai até ele para dar bom dia, mas encontra Yakutani ainda dormindo de um jeito estranho. E, quando ele abre os olhos, ele se depara com uma mulher de cabelos rosa, que o chama de Mestre Pharma. Ela explica que ele foi atingido por um raio e pede que ele se acalme. No entanto, a voz dela lhe causa estranheza, e ele se pergunta o que está acontecendo. Ele vai até a janela, e ao abri-la, se depara com um enorme jardim, com uma cidade ao fundo. A mulher de cabelos rosas mostra a Yakutani um espelho, e ele percebe que sua aparência é totalmente diferente daquela que ele tinha em sua vida anterior. Ele se pergunta se tudo aquilo é um sonho ou memória de uma vida passada, e a mulher, chamada Charlotte, se apresenta novamente como Lottie e diz que estará a seus serviços, como sempre foi. Ao olhar para seus pulsos, Yakutani vê as anotações que ele fez durante a noite, e Lottie observa uma cicatriz em seu braço causada pelo impacto do raio, e acredita que seja uma marca sagrada do deus das drogas, expressando sua gratidão. E Yakutani, porém, explica que isso é apenas uma figura de Lichtenberg, uma queimadura causada por raio, e questiona por que ela estava rezando. Ela tinha uma expressão de gratidão em seu rosto, e compartilhou com ele a notícia de que o deus das drogas havia salvado a vida de seu mestre. Lottie sentia-se profundamente agradecida e disse a Pharma que precisaria rezar como forma de agradecimento. Intrigado, Pharma pergunta se o deus das drogas era algum tipo de deus da calamidade, deixando Lottie desesperada. Ela explicou, ansiosa, que o deus das drogas era, na verdade, o deus dos remédios e que era muito bem-vindo e apreciado em sua família. Pharma, ainda confuso, pediu para Lottie que esclarecesse algumas coisas. Ela mencionou que a família Médicis era uma grande casa aristocrata do Império de Saint-Flour, conhecida por ser uma família de farmacêuticos reais. Seu pai, o mestre Bruno, de Médicis, possuía o título de arquiduque, um posto concedido a nobres com habilidades notáveis, e ainda mais alto que o título de duque. Lottie continuou explicando que seu pai também atuava como presidente da Escola Imperial de Farmácia, e ela mostrou a Pharma o retrato de Bruno e sua esposa, a senhora Beatrice, e mencionou que sua irmãzinha, Blanche, estava no colo da mãe. Além disso, seu irmão mais velho, o mestre Pale, estudava no exterior, na Universidade de Medicina de Nova Laud. Bruno tinha grande esperança para que seus filhos se tornassem farmacêuticos e praticantes das artes divinas. Lottie explicou que as artes divinas eram proezas milagrosas semelhantes à magia, e Pharma ficou intrigado e perguntou se era também capaz de usar essas artes. No entanto, Lottie ficou preocupada, pois Pharma parecia ter esquecido que já foi capaz de usar as artes divinas da água. Enquanto Pharma estava em seu quarto, tentando se lembrar de como usar a arte divina, uma dica de Lottie veio à sua mente. Ele deveria imaginar a estrutura da água para que ela surgisse. Então, ele começou a relembrar as moléculas da água e seu braço começou a brilhar, fazendo com que a água surgisse diante de seus olhos. Ele correu até a janela para soltar a água e tentar controlá-la. No entanto, ao soltar a água, Pharma acabou molhando Lottie. Mas, para sua surpresa, ela não ficou nervosa ou triste, mas sim muito feliz, pois Pharma havia se lembrado de como utilizar a arte divina da água. Pharma estava intrigado com suas descobertas sobre suas habilidades peculiares. Ele experimentava diferentes combinações químicas em busca de substâncias simples, sem a possibilidade de mistura. Ele percebeu que sua mão esquerda era capaz de criar substâncias,
doenças, enquanto sua mão direita poderia eliminá-las, desde que ele soubesse a composição química de cada uma. Enquanto ele estava imerso em seus experimentos, Lottie, sua amiga próxima, entrou em seu quarto e o elogiou por seus avanços. No entanto, ela logo ficou chocada ao considerar a possibilidade de Pharma ter esquecido seu conhecimento medicinal. Ela o alertou para tomar cuidado, pois seu pai, Bruno, costumava lançar perguntas surpresas sobre medicamentos durante as refeições. E mais tarde, durante o jantar, Bruno não perdeu tempo e lançou uma pergunta para Pharma: como era feita a pomada Georide, que foi utilizada para tratar seus braços? E com segurança, Pharma respondeu que a pomada era feita de ervas, óleo de cateço, olhos de lagarto e asas de morcego moída. Ele explicou que tudo era fervido durante a noite de lua cheia, depois de purificar-se e orar, e em seguida era seco ao sol durante 3 dias e triturado até obter a consistência adequada. E no dia seguinte, Pharma teve uma aula com a senhorita Eleonor, mas algo estava diferente nele. Ele estava calmo demais e seu jeito de falar havia mudado. Eleonor estranhou e notou que ele a chamava de Ellen, e curiosa, ela perguntou a ele o motivo dessa mudança. Mas Pharma explicou que sua memória estava confusa devido ao incidente do raio. Preocupada com seu aluno, Ellen decidiu pular as aulas de farmacologia e revisar o básico das artes divinas com ele. Ela explicou que todos os aristocratas tinham aptidão para artes divinas e que cada um possuía uma divindade guardiã. Pharma, seu irmão e seu pai tinham o deus das drogas como guardião. Além disso, ela mencionou os 5 atributos das artes divinas: fogo, água, ar, terra e o nada, cada um subdividido em positivo e negativo. Intrigado, Pharma perguntou sobre o atributo do nada, e Ellen explicou que, embora tecnicamente existisse, não era visto há 300 anos, e até ela própria duvidava se ele realmente existia. Curioso sobre a natureza de suas próprias habilidades, Pharma questionou qual atributo pertenceria a alguém capaz de criar uma substância, e Ellen respondeu que ter essa habilidade era algo impensável, pois os atributos que podem ser criados são algo fixo, e alguém com esse poder seria considerado um deus ou um monstro. Para praticar as artes divinas, eles foram até um riacho. Porém, Ellen percebeu que Pharma havia esquecido seu bastão divino, e sem hesitar, ela decidiu emprestar o seu a ele. Ellen, decidida a ajudar Pharma a recuperar suas habilidades nas artes divinas, começou com uma demonstração de lança de água, uma das técnicas mais básicas. Ela pediu a Pharma para praticar esse ataque, embora soubesse que ele já dominava essa técnica antes de perder a memória. No entanto, considerando sua situação atual, era melhor começar do básico. Apesar dos esforços, quando Pharma executou o ataque, algo estranho aconteceu. A força foi tão intensa que ele não conseguiu controlá-la. Ellen percebeu que ele havia perdido o controle de suas emoções e rapidamente trouxe um divinômetro, um dispositivo usado para medir a intensidade do poder divino. Para a surpresa de ambos, Pharma excedeu todos os valores registrados no divinômetro, algo que nunca tinha acontecido antes. E preocupada, Ellen pediu a Pharma que nunca segurasse o divinômetro perto de alguém, nem mesmo seu pai, pois seu poder era incompreensível e potencialmente perigoso. E após tudo isso, eles se sentaram em um banco para descansar e refletir sobre o que havia acontecido. Pharma, preocupado com Ellen, compartilhou dicas de como ela poderia recuperar sua visão, pois ela enxergava mal. E ao mostrar a técnica, algo extraordinário aconteceu. A visão de Pharma mudou, permitindo a ele ver que Ellen havia torcido o dedo. Surpreendida, Ellen percebeu que Pharma possuía um olho divino, uma capacidade rara que permitia ver além do comum. E além disso, ela notou que Pharma não tinha uma sombra, uma manifestação intrigante de sua natureza divina. E assustada com essas revelações, Ellen sentiu uma onda de medo e desconforto. Ela pediu a Pharma que mantivesse distância e, tomada pela ansiedade, fugiu para a mata, buscando entender e processar tudo que ela havia presenciado. Um tempo depois, devido a uma febre alta, Eleonor não pôde dar aulas a Pharma e decidiu que não queria mais continuar com elas. Bruno então perguntou a Pharma se ele sabia o motivo pelo qual Eleonor não queria mais dar aulas a ele. E Pharma relembrou dos acontecimentos do dia anterior, mas disse que talvez a febre a tivesse abalado. Foi então que Bruno pediu a Pharma que levasse uma poção e uma carta até Eleonor. No quarto de Pharma, ele percebeu que a poção era apenas um tipo de vitamina, e se Eleonor estivesse realmente com febre, ela precisaria de algo diferente. Enquanto esperava por Eleonor, ela surgiu usando uma grande armadura e perguntou qual era o propósito de sua visita, se ele estava lá para eliminá-la. Pharma explicou que não, pois tinha ido até lá até mesmo sem seu bastão, e o motivo de sua visita era apenas entregar uma poção que seu pai havia pedido para lhe trazer. Eleonor suspeitou que a poção pudesse estar envenenada, mas Pharma negou e disse que havia trazido outro remédio, além de uma pomada para sua entorse no dedo, junto com algumas instruções. No entanto, Eleonor ainda desconfiava de envenenamento. Pharma assegurou que não tinha intenção alguma de machucá-la e que, na verdade, gostaria que ela continuasse a dar aula a ele. Eleonor perguntou por quê, mencionando que ele era a reencarnação de um deus das drogas, mas Pharma explicou que não era o caso,
pois ainda era apenas um humano, e não um deus. E após bastante diálogo, Eleanor concordou em continuar dando aulas a ele, e prometeu guardar seu segredo. Pharma então expressou sua gratidão entregando algumas flores a ela, e, em seguida, se despediu. E um tempo após ele sair, Eleanor tomou seus remédios que Pharma havia trazido. E no dia seguinte, ela apareceu para dar mais aulas a ele, agradecendo pelos remédios, pois pareciam ter surtido bastante efeito. E durante a aula, ficou evidente que Pharma realmente não conseguia controlar suas habilidades mágicas adequadamente, e a aula terminou com Eleanor toda molhada e cheia de areia. E já em casa, Pharma percebeu que uma de suas criadas estava com esofagite de refluxo, outra com tersol, e uma terceira com faringite, e uma quarta delas com rinite simples crônica, e por fim, uma com gonartrose. Pharma anotou tudo em seu caderno e refletiu que nesse mundo sua existência era considerada uma heresia, pois se sua falta de sombra e suas habilidades fossem descobertas, na pior das hipóteses, ele poderia ser preso ou até mesmo executado. E para evitar essa situação, ele precisaria se tornar indispensável, pelo menos para as pessoas daquele local. Foi então que ele percebeu que Lottie estava com uma condição de pele chamada eczema ragadiforme, e ao explorar outro cômodo, ele encontrou várias ferramentas clássicas para a manipulação de remédios. Então ele decidiu, primeiramente, criar um creme hidratante e parinoide para Lottie, e começou a reunir os elementos necessários. Após concluir o creme, entregou a Lottie, que ficou muito emocionada, e em seguida distribuiu remédios a todos os criados, e Lottie então explicou que o patrão era um farmacêutico para alta classe, e por isso os farmacêuticos aristocratas não examinavam os plebeus, o que os separava, e essa era a razão pela qual os criados ficaram tão emocionados ao receber os presentes. Pharma, por sua vez, não achava justo essa separação por classes sociais. Naquela sociedade de classes, havia problemas com o preço dos medicamentos e o conhecimento limitado na época. Poucos remédios realmente eram efetivos, e muitos plebeus não tinham dinheiro para comprá-los. Muitos recorriam a feitiços e falsas curas, resultando em uma alta taxa de mortalidade. Pharma percebeu que se houvesse mais remédios eficazes disponíveis, essa situação poderia ser resolvida. Lottie então revelou que Pharma nunca a havia examinado, e talvez fosse em ordem de seu pai, o que faria sentido, pois era arriscado medicar pessoas durante a sua fase de aprendizado. Pharma concordou e afirmou que, como parte do seu treinamento, iria medicar todas as pessoas que precisassem. Lottie então tinha certeza de que ele se tornaria um ótimo farmacêutico, pois ele não se importava com as classes sociais. Em outro dia, durante o café da manhã, Pharma percebeu a ausência de Blunt. Seu pai, então, informou que ela havia contraído catapora, uma doença infecto-contagiosa causada pelo vírus varicela zoster, também conhecida como herpes vírus humano do tipo 3. Seu pai explicou que eles deveriam manter distância de Blunt por 3 semanas, e apenas alguns criados cuidariam dela, assim como haviam feito com Pharma quando ele também teve a doença. Pharma pensou que devido à sua imunidade, poderia vê-la, mas seu pai disse que mesmo ele já tendo contraído a doença, ainda havia chance de reinfecção, então ele também deveria ficar afastado. No seu cômodo de experimentos, Pharma mergulhava em pensamentos, buscando opções de remédios para tratar crianças com catapora. E após uma análise cuidadosa, ele chegou à conclusão de que suas únicas alternativas eram a ciclovir e o valaciclovir. E, determinado a ajudar sua irmã, ele começou a produzir valaciclovir imediatamente. Quando a produção foi concluída, ele se dirigiu ao quarto de sua irmã e iniciou uma conversa com ela, utilizando seu olho especial para avaliar as condições da doença. Pharma então anunciou que havia trazido o remédio para ela. No entanto, sua irmã recusou-se a tomá-lo, alegando que o sabor era amargo e desagradável. Determinada a encontrar uma solução, Pharma teve uma ideia. Decidiu misturar o remédio com um macaron, na esperança de torná-lo mais palatável. Foi nesse momento que sua irmã revelou algo que deixou Pharma em desespero. Ela disse que seu pai havia dito que não existia nenhum remédio para a doença que ela estava enfrentando. Essa notícia abalou Pharma profundamente, percebendo que no mundo em que viviam, o conceito de vírus e bactéria não existia. Ele então decidiu continuar cuidando de sua irmã da melhor forma possível, confiando em seus conhecimentos e habilidades. Enquanto Pharma continuava cuidando de sua irmã, ela notou que ele também estava diferente do habitual. Ele não apenas cuidava dela com dedicação, mas também brincava com ela e lhe proporcionava refeições especiais. Sua irmã apreciava esse novo comportamento de Pharma e comentava sobre o quanto o adorava. Essas palavras tocaram o coração de Pharma, fazendo com que memórias de sua antiga relação com sua irmã ressurgissem em sua mente. No dia seguinte, a melhora de sua irmã era notável, e enquanto ele observava o progresso dela, um pensamento lhe veio à mente. Será que havia algum efeito colateral em usar seus poderes de cura de forma tão intensa? Essa dúvida pairava na sua mente, enquanto ele concluía a construção de um microscópio simples, inspirado no modelo de Leeuwenhoek. Com essa nova ferramenta, ele poderia observar as coisas em alta resolução, sem precisar usar a mão direita.
No entanto, antes que Pharma pudesse explorar completamente essa nova conquista, seu pai o chamou urgentemente para sua sala. Lá, seu pai informou que havia recebido um chamado de emergência da Imperatriz e ordenou que Pharma se preparasse para sair imediatamente. O destino chamava por ele e uma nova e desafiadora missão estava prestes a começar. Pharma preocupou-se com a saúde de Sua Majestade e perguntou a seu pai se ela estava bem, sugerindo uma visita domiciliar. Seu pai respondeu que provavelmente a condição dela havia piorado e que precisavam ir imediatamente. Ao chegarem no local, uma pessoa informou a situação da Majestade e eles começaram os tratamentos. Seu pai temia que o estado dela estivesse em um ponto crítico. A Majestade pediu a Bruno que lhe dissesse claramente se havia chance de ser curada. Ele respondeu afirmativamente e pediu que ela inalasse um poderoso remédio. Mas Pharma percebeu que aquilo não teria efeito. Utilizando seus poderes especiais, Pharma descobriu que se tratava de pneumonia, mas não uma pneumonia comum. Era tuberculose, também conhecida como a peste branca. Ele compreendeu que os remédios necessários seriam extremamente difíceis de se encontrar e que qualquer erro poderia ser fatal. Nesse momento, uma das filhas de Sua Majestade entrou e começou a chorar. Pharma então tomou a decisão de arriscar tudo e pediu permissão para tratá-la. Todos ficaram surpresos, mas Sua Majestade afirmou que mesmo doente, era capaz de reconhecer quem era digno de confiança. Pharma então se retirou para uma sala separada e começou a preparar o remédio. Ele não permitiu que ninguém entrasse na sala e enfrentou a interrupção de seu pai, que afirmou que a peste branca não tinha cura. Pharma ficou impressionado com a capacidade de seu pai em reconhecer a doença sem ajuda especializada. Seu pai então julgou Pharma por dar falsas esperanças à Majestade, mas ele afirmou que o remédio existia e que seu pai também precisaria tomá-lo. Apesar das objeções de seu pai, Pharma continuou a produzir o remédio. Durante o processo, seu pai atacou, questionando sobre a composição e suspeitando que fosse um veneno. Pharma então criou uma barreira de gelo para impedir que seu pai atrapalhasse o processo. Seu pai ficou surpreso e encontrou um de seus cadernos, começando a ler e perguntando se tudo aquilo foi feito por Pharma. Ele reconheceu a marca divina em seu braço e decidiu dar um voto de confiança. E após tudo isso, Pharma destruiu a barreira de gelo e continuou a produção do remédio. Seu pai ficou impressionado ao presenciar todo aquele trabalho. E por fim, Pharma conseguiu fabricar o remédio que salvaria a Imperatriz. Ele levou o remédio até a Majestade, mas, antes disso, pediu que ela observasse algo. Pharma mostrou uma amostra de catarro coletada da própria Imperatriz e pediu para que ela observasse através de um pequeno buraco em direção à luz. Ela viu diversas bactérias e pediu que Cloud também observasse, deixando-o impressionado. Sua Majestade pediu a Pharma que explicasse o que haviam presenciado. Ele começou a descrever os organismos extremamente pequenos que causam a peste branca, conhecidos como bactérias, e como esses organismos estavam afetando o corpo de Sua Majestade. Ele explicou também que as doenças são causadas pela infecção desses micro-organismos. Pharma então mencionou que o remédio que ele iria administrar agia contra os micro-organismos responsáveis pela peste branca e que, se tomado corretamente por 6 meses, esperava-se uma recuperação completa. Sua Majestade ficou surpresa com essa explicação, pois contradizia todos os conceitos estabelecidos das doenças. No entanto, convencida de sua eficácia, ela concordou em tomar o remédio. Nesse momento, Pharma propôs um acordo de responsabilidade para cuidar de Sua Majestade durante o tratamento. Ele anunciou que, após a recuperação dela, a peste branca deixaria de ser uma doença incurável, eliminando assim o medo e o sofrimento associados a essa condição. Enquanto voltavam para casa, o pai de Pharma começou a ter lembranças e se arrependeu por não ter sido um bom pai. No entanto, ele reconheceu que o menino diante dele não era o mesmo Pharma que ele conhecia. E em um gesto de reconciliação, Pharma entregou um remédio que havia preparado para seu pai. E então ele mencionou que aquele era um remédio abençoado pelo próprio deus das drogas e que seu pai poderia tomá-lo confiando em sua eficácia. Seu pai o elogiou, mas Pharma explicou que ele estava equivocado, pois, apesar de ter conhecimento, ele não compreendia as necessidades de um paciente à beira da morte, algo que seu pai lhe havia ensinado no passado. Ele pediu ao pai que continuasse a guiá-lo no caminho da farmácia, reconhecendo a sabedoria e a experiência que seu pai possuía. E dessa forma, Pharma e seu pai embarcaram em uma jornada de redescoberta e cura, enquanto Pharma cumpria seu compromisso de cuidar da Majestade e lutar contra a peste branca. E juntos, eles esperavam trazer esperança e uma nova compreensão das doenças para o reino. 3 meses se passaram, desde a visita à Imperatriz. Então, Bruno e Pharma começaram a compartilhar conhecimentos e informações. A Universidade de Medicina Nova Loud exigiu a divulgação da receita do novo remédio para a peste branca, mas apenas Pharma tinha a capacidade de fabricá-lo. Sabendo disso, Bruno inventou uma desculpa e conseguiu adiar a divulgação. Pharma mencionou a Bruno que, eventualmente, ele planejava tornar público um método de produção de remédios acessíveis às pessoas mais pobres. Ele acreditava que o conhecimento útil deveria ser usado e compartilhado com todos. No entanto, ele sabia que suas crenças poderiam ser mal compreendidas, especialmente pelos círculos farmacêuticos,
que viam suas ideias como heresia. Pharma estava ciente de que pessoas poderiam tentar matá-lo, e sabia que essas ameaças não viriam apenas dos círculos farmacêuticos. Voltando ao caso da Imperatriz, surgiram boatos de que alguém havia tentado trazer a peste branca para lá, o que simbolizava uma trama para assassinar ou depor Sua Majestade. E agora era chegada a hora de iniciar o tratamento dela. Bruno comentou que adquirir todo aquele conhecimento exigiria anos de estudo e começou a ter lembranças de alguém que falou sobre a bela verdade desse mundo. No entanto, ele rapidamente voltou à realidade. Noah procurou Pharma em um canto isolado para compartilhar informações. Ele mencionou que Sua Majestade tinha a intenção de recompensá-la em breve, mas Noah ficou irritado, sentindo que Pharma não compreendia o que havia feito. Noah então perguntou se Pharma tinha algo que desejava, e Pharma respondeu que seu desejo era abrir uma farmácia que oferecesse medicamentos seguros e acessíveis a todos, tanto plebeus quanto nobres, e esse era seu sonho. Em uma conversa com Sua Majestade, Pharma mencionou que nem todos os remédios tinham efeito absoluto, mas Sua Majestade apontou que ele havia dito o contrário aos médicos da corte, mas entendia que naquele dia, quando ela estava à beira do desespero e esperando pela morte, a firmeza de Pharma em acreditar em sua recuperação havia acendido uma chama da esperança em seu coração. Pois, após a Imperatriz ser afligida pela peste branca e sua eutanásia ser considerada, a sua autoridade como governante e seu valor caíram drasticamente. Ela se perguntava se seria capaz de ocupar tal cargo depois de se tornar inútil uma vez. Mas Pharma respondeu que mesmo que ela se sentisse assim, ainda havia pessoas que precisavam dela, como seu filho Louis, pois, como mãe, ela não era vista como inútil por ele. E além disso, no Império, inúmeras pessoas adoravam e dependiam da sua presença, e enquanto aquelas pessoas existirem, Vossa Majestade nunca será inútil. E assim, ele se despede e pronuncia uma última mensagem à Sua Majestade. Ele menciona que os humanos estão constantemente se movendo em direção à morte, mas ele tem certeza que Vossa Majestade viverá uma segunda vida de uma forma ainda melhor, pois já experienciou a morte uma vez. Ele também compartilha que sente uma nova motivação para valorizar cada dia a sua próxima vida, e ele pede à Majestade que se cuide e se despede. Então, Vossa Majestade convoca Bruno e expressa o desejo de falar sobre seu filho. Então ele se dirige a uma cerimônia, onde Pharma está inseguro, mas seu pai manda ele se orgulhar, pois ele é filho de um arquiduque. E chegando na cerimônia, eles ficam impressionados com a grandiosidade. Em seguida, Vossa Majestade concede a ele vários benefícios, tanto físicos quanto intangíveis. E então ela chama Pharma até eles e concede a ele uma promoção para o cargo de farmacêutico real oficial, presenteando-o com sua insígnia. No entanto, a Imperatriz diz que há mais uma coisa a ser feita. Ela autoriza Pharma a abrir uma farmácia na capital, para que ele possa dedicar-se a ela e ao Império. E um tempo depois, começa então a construção da farmácia. E enquanto eles discutem sobre o projeto, Ellen aparece para ajudá-lo a montar a farmácia. E ele começa a desenhar como gostaria que fosse. E já na construção, enquanto ele pensava em um nome, ele acidentalmente menciona Farmácia do Mundo Paralelo. E mesmo sendo o nome escolhido sem querer, muitos gostam da ideia e decidem mantê-lo. Em seguida, um homem chamado Veron, chefe da guilda dos farmacêuticos do Império, aparece. Eles conversam sobre os medicamentos que serão vendidos na farmácia. E durante a discussão dos preços, Veron fica irritado, mas Ellen impede que a situação se intensifique. Enquanto eles discutem sobre a administração do negócio, Pharma começa a pensar em como cuidar da contabilidade. Lot então se oferece para ajudar, e apesar de relutar inicialmente, ele acaba aceitando sua ajuda. No entanto, ele decide que ela começará com tarefas simples e compras. Ele continua pensando em quem colocar para administrar as finanças, e ao voltar para casa, seu criado, Cedric, anuncia que está se aposentando devido a problemas no joelho, e revela-se que ele era responsável pelas finanças de sua casa. Pharma então propõe a ele que, se conseguir curar seus joelhos, ele voltaria a trabalhar, mas dessa vez em sua farmácia. Pharma vai até seu pai para conversar sobre isso e recebe sua aprovação. Bruno então pede a seu criado que traga algo para ele, e ao abrir o presente enviado por seu pai, depara-se com uma quantidade gigantesca de dinheiro. Então, ele agradece seu pai por tudo aquilo. Após um mês desde a abertura da farmácia, as coisas não estavam indo bem como Pharma esperava. Ela tentou confortá-lo, explicando que no início é sempre difícil, pois plebeus costumavam frequentar as antigas lojas de farmacêuticos plebeus. E, quando o Love ficava doente, eles chamavam um médico ou farmacêutico para atender em sua propriedade. Enquanto conversava sobre o movimento da loja, Ellen continuou dizendo que mesmo no Império havia pouquíssimos farmacêuticos imperiais. Além disso, Pharma era filho de um arquiduque, então não era de se admirar que os plebeus estivessem apreensivos.
Nesse momento, Lott chegou até eles com uma pesquisa feita entre os moradores da cidade. Lott começou a compartilhar o resultado da pesquisa. As pessoas estavam assustadas com o símbolo do Império, não sabiam como se comunicar com os nobres, não tinham roupas adequadas e os guardas as intimidavam. Além disso, achavam estranho que o proprietário da farmácia fosse apenas uma criança. Outras preocupações incluíam os preços dos produtos e a dificuldade em ler. Eles então decidiram se organizar para corrigir essas questões. Enquanto discutiam, um cliente frequente chegou à farmácia. Farma perguntou se ele era marinheiro, já que sempre comprava balas de marinheiro, e o homem não respondeu e simplesmente saiu. Curioso, Farma foi até a rua e notou que o senhor estava conversando com outras pessoas. Antes que pudesse investigar, seus pais, que estavam disfarçados, interromperam-no. Eles então entraram para conversar e Farma apresentou a farmácia a eles. E durante a conversa, ele mencionou a dificuldade de fazer os plebeus se sentirem bem-vindos. Sua mãe, então, sugeriu que começasse a vender cosméticos para aristocratas. No entanto, seu pai alertou que, se fizesse isso, não deveria vender pó branco, pois isso prejudicaria a saúde das mulheres e iria contra a ética médica. Nesse momento, um criado de outra pessoa chegou, pedindo ajuda, pois sua chefe, Lady Chloe, estava passando mal. Farma começou a examiná-la e notou vários cortes nos seus braços e incisões precisas nas veias. Não se tratava de automutilação, mas sim de alguém especializado. Ele então pediu para que ela fosse levada à sua farmácia para um exame mais detalhado. Ao chegar lá, Farma prescreveu alguns medicamentos, mas percebeu que a Lady ainda precisava continuar usando seu pó branco em seu rosto para agradar seu amado cavalheiro. E ele pensou em como poderia criar uma base segura que também proporcionasse uma aparência pálida. Farma pediu então para que ela voltasse em uma semana, o tempo necessário para fabricar uma base adequada. Farma decidiu testar a base cosmética em si mesmo para verificar os resultados, e após uma semana, satisfeito com o produto, ele entregou os cosméticos prometidos aos clientes. A partir daí, eles deram início ao plano de vender produtos cosméticos e, surpreendentemente, conseguiram atrair uma enorme clientela. A cada dia que passava, a farmácia ficava mais movimentada. Certo dia, Lady Chloe chegou à loja para comprar mais produtos, porém, descobriu que eles haviam esgotado. Farma explicou que a demanda era muito alta para seus funcionários conseguirem acompanhar. Foi nesse momento que Lady Chloe teve uma sugestão brilhante. Ela propôs que Farma abrisse uma subsidiária especializada em cosméticos e se ofereceu para financiar todo o empreendimento. E sem hesitar, Farma aceitou a generosa proposta. Após algum tempo, a nova loja estava pronta e Lady Chloe apresentou os funcionários de sua nova equipe. A subsidiária começou a operar e logo ganhou destaque no mercado. Lott, sempre atento às pesquisas, trouxe uma nova remessa de resultados. As opiniões dos moradores da cidade indicavam que os remédios vendidos eram eficazes e acessíveis. A farmácia, então, tornou-se local de preferência para muitos, elogiando a qualidade da água, a eficácia dos medicamentos e a excelência dos cosméticos. Além disso, a opinião sobre o jovem proprietário, Farma, havia mudado positivamente. Todos na equipe ficaram extremamente felizes com os resultados alcançados e comemoraram o sucesso da farmácia e da nova subsidiária. E tempo depois, Farma embarcou em uma viagem até Marseille, na companhia de seu pai, e com o objetivo de obter relatórios sobre a situação daquele território. Enquanto discutiam negócios, Farma decidiu caminhar até o mar da cidade. E ao chegar lá, se deparou com Lott e sua irmã, que pediram permissão para molhar os pés na água. Nesse momento, Ellen apareceu e também foi se divertir no ar. Ela convidou Farma para se juntar a eles, mas ele acabou recusando. Lembranças de sua vida anterior vieram à tona, quando ele costumava nadar no mar todos os anos. Ele havia prometido a sua irmã que, quando completasse 5 anos, poderia entrar na água e brincar com ele. No entanto, logo depois, eles descobriram que ela estava doente, e no final, ele não conseguiu cumprir sua promessa. Quando então, uma enorme onda veio e levou sua irmã. Farma então nada desesperadamente para salvar ela, e em seus pensamentos, ele temia que também perdesse sua irmãzinha naquele mundo. Nesse momento, seu poder se manifestou, criando um enorme buraco no mar. Ele tentou controlar essa manifestação, mas Ellen ficou assustada com o que ele havia feito. Ellen perguntou o que ele havia feito, e ele explicou que provavelmente era uma arte divina negativa. Lott e Ellen ficaram assustadas, mas também se tranquilizaram, pois ele havia conseguido salvar sua irmã. Farma sentiu uma mistura de emoções, pois, pelo menos naquele mundo, ele conseguiu salvar sua irmãzinha. Ao anoitecer, ele refletiu sobre o que havia feito. Ele percebeu que não apenas havia eliminado as moléculas de água, mas também tudo o que estava presente na água e seus compostos. Embora aliviado, ele ficou preocupado, pois poderia ter feito, sem querer, com que a água do corpo de Ellen e de sua irmã desaparecesse. Em seguida, Lott se preparou para dormir, mas antes conversou com Farma sobre o incidente. Ele expressou o desejo de que ela
ela não tivesse medo de sua arte divina. Lottie então respondeu que não estava com medo, mas sim impressionada com o que ele havia feito. Ela também pediu desculpas por ter assumido a responsabilidade de cuidar de Blunt, mas ter tido medo de ir atrás dela. Porém, Pharma afirmou que ela fez a coisa certa, pois ela nem mesmo sabia nadar. Lottie então sentiu um grande alívio por ter sido liberada desse fardo. Enquanto isso, em um monumento próximo, alguns homens discutiam um relato sobre uma criança sem sombras e sem bastão mágico que havia aberto um grande buraco na água do mar. Alguns homens decidiram ignorar a história como conto de criança, mas outro homem foi ao local e detectou uma enorme acumulação de energia divina. Eles então concordaram em ir atrás desse garoto sem sombra. E na farmácia de Pharma, ele notou um aumento significativo da clientela, mas também percebeu a presença de dois homens de túnica branca que pareciam suspeitos. Quando ele se aproximou para atendê-los, eles o ignoraram e saíram do lugar. Intrigado, Pharma compartilhou suas preocupações com outros funcionários. E no dia seguinte, um dos guardas da farmácia foi atacado por uma carruagem desgovernada, que foi diretamente ao estabelecimento. E ao relatar o incidente a Bruno, pai de Pharma, ele ficou extremamente irritado e prometeu que o responsável pagaria por aquilo. Pharma decidiu verificar a situação da farmácia, e antes de partir, seu pai perguntou se ele tinha algum suspeito em mente. Mas Pharma respondeu que tomar atitudes precipitadas poderia levar a falsas acusações, pedindo um pouco mais de tempo para analisar a situação. Ao chegar à farmácia, Pharma encontrou a fachada completamente destruída. Seu contador, responsável pela gestão do local, começou a purificar a lama que havia invadido tudo, mas ele disse que não conseguia removê-la por completo. Apesar disso, Pharma sentiu alívio ao perceber que a sala de composição não havia sido afetada. Nesse momento, Jean, um conhecido de Pharma, chegou acompanhado por alguns rapazes e ofereceu ajuda para organizar toda aquela bagunça. Pharma então expressou sua gratidão pela assistência recebida. E de repente, uma jovem assustada entrou na farmácia, pedindo ajuda, pois seu pai havia desmaiado devido ao calor intenso. E ele então parte com ela em cima de um cavalo. Mas, quando chegava perto de seu pai, antes que Pharma pudesse agir, a jovem desapareceu misteriosamente. E logo em seguida, os homens de capuz brancos surgiram e começaram a questionar Pharma sobre o ocorrido no mar, revelando-se inquisidores do reino sagrado. Então é lembrado Ellen explicando para Pharma sobre um templo cujo papel é identificar a divindade guardiã das crianças recém-nascidas, para que possam usar as artes divinas para receber o status aristocrático. Pharma se lembra do que Lottie havia mencionado sobre isso algum tempo atrás, e Ellen fala sobre o Gabinete da Inquisição, uma organização responsável por exorcizar espíritos malignos e hereges que usam as artes divinas para o mal. Dizem que a unidade sob controle direto do Grande Templo é um grupo de elite implacável, mas Ellen garante a Pharma que pessoas normais não teriam problemas com eles. E de volta ao presente, um dos homens se apresenta como Solomon, o grande inquisidor do templo, e pergunta se Pharma era o garoto sem sombra. Ele então repreende Pharma por sua ousadia em administrar uma farmácia no meio da cidade e se aventurar fora, sob o sol escaldante do céu. Os inquisidores planejam prendê-lo, e, para a surpresa de todos, a arte divina que tentam usar para confiná-lo se quebra. Enquanto os inquisidores tentam cercá-lo e usar fogo e espadas de gelo contra ele, Pharma usa suas habilidades para criar um escudo de nitrogênio que o protege e elimina o fogo. Os ataques dos inquisidores são ineficazes, e percebendo que não conseguirão capturá-lo vivo, decidem matá-lo. No entanto, Pharma cria um enorme escudo de gelo e contra-ataca, ferindo gravemente Solomon. Pharma pede para que parem, explicando que não veio para aquele mundo para lutar com seus poderes. Solomon, ao notar a marca no braço de Pharma, se ajoelha, percebendo que Pharma é a reencarnação do deus das drogas, cujo receptáculo não tem sombra, porque ele é a própria luz. Ele acredita que atacar um deus como Pharma é um pecado e que merece julgamento e castigo. Solomon então tenta enfiar uma faca em seu próprio pescoço como forma de redenção, mas Pharma segura e elimina a faca. Ele então pede para que deixem ele e sua farmácia em paz, e ao examinar os ferimentos de Solomon, Pharma percebe que ele precisará amputar a perna do Inquisidor, mas questiona quem fará isso. Pharma então decide prestar os primeiros socorros e tratar a fratura óssea de Solomon, e após muito esforço, ele pede aos outros que levem Solomon de volta ao templo e promete fazer os tratamentos finais posteriormente, pedindo que não contem nada mais a ninguém. Alguns meses depois, o novo sacerdote faz uma visita de cortesia pessoalmente. Solomon traz alguns presentes e pede perdão por suas ações passadas. Com seu posto mais elevado atualmente, ele revela que enviou um relatório negando a existência do garoto sem sombra e de qualquer herege. E então, como maior presente, Solomon havia trazido o bastão do deus das drogas, uma arma capaz de usar artes divinas para combater, diagnosticar e curar. Pharma pega o bastão e ele brilha em sua mão, e quando Ellen fica maravilhada e ele tenta emprestar a ela, ele percebe que o objeto atravessa sua mão. Solomon explica que o bastão não pertence àquele mundo,
mundo, e apenas deidades de outros mundos podem tocá-lo. Além disso, Pharma nota que o bastão tem a capacidade de flutuar, o que confirma sua natureza divina. E antes de se despedirem, Solomon presenteia Pharma com um talismã que suprime o poder divino, permitindo que ele recupere sua sombra. Pharma sai do encontro com Solomon acompanhado de sua irmã Elot, perdido em pensamentos sobre como melhorar sua farmácia. Enquanto reflete sobre os desafios e possibilidades que o aguardam, uma mulher se aproxima de um vendedor próximo e pergunta se eles vendem medicamentos da farmácia do mundo paralelo. O vendedor e a mulher começam a discutir sobre uma guilda que os plebeus deveriam seguir. Nesse momento, Pharma tem uma ideia. Ele decide estabelecer uma nova guilda, que permitirá que os plebeus se associem e vendam seus próprios medicamentos. E com isso em mente, ele parte determinado a criar um espaço onde todos possam ter acesso a tratamentos adequados. Enquanto Pharma planeja sua nova empreitada, um homem desesperado se aproxima dele em busca de ajuda para medicar sua irmã, mas até agora nada parece ter funcionado. Veron, indignado com o sucesso da farmácia de Pharma, discute com ele sobre os eventos recentes e a rápida recuperação do estabelecimento. Duas pessoas começam a suspeitar que Veron pode ter armado o ataque à carruagem. No entanto, Veron continua reclamando, afirmando que a farmácia deve ser eliminada a qualquer custo e que qualquer membro da guilda que tiver contato com eles será permanentemente expulso. Enquanto isso, um homem que anteriormente estava procurando ajuda para sua filha se aproxima de Donald em busca de auxílio. Pharma então avisa ao senhor que o estabelecimento estará fechado até a semana seguinte e pergunta se a filha dele adoecera recentemente. O homem nota o distintivo de Pharma como farmacêutico real e aceita relutantemente a oferta de Pharma para examinar sua filha. Guiando o homem até sua farmácia, ele entra com ele pela porta dos fundos e Pharma pede para que ele use uma máscara para evitar a possível propagação de infecções. O homem fica surpreso, presumindo inicialmente que a entrada pela porta dos fundos era devido ao seu estado social, quando, na verdade, era para evitar contágios. Pharma faz perguntas ao homem e, por fim, diagnostica sua filha, Mary, que está com uma febre alta. Ele explica o diagnóstico ao homem e prescreve o medicamento necessário, fornecendo instruções sobre como usá-lo. Ao anoitecer, Pharma se despede e assegura ao homem que, mesmo com a loja fechada, ele pode procurar os guardas se a situação de Mary piorar. Quanto ao preço, ele garante que será acessível por se tratar de uma criança. Impressionado com o atendimento, o homem volta para casa e compartilha a experiência com sua esposa. Embora tenha ido contra as regras da guilda, ele sente que não teve escolha e descreve detalhadamente o atendimento recebido e lamenta não poder transmitir uma fração do conhecimento que testemunhou. O casal então acaba chorando emocionado. Em uma nova reunião da guilda, eles continuam discutindo sobre a farmácia do mundo paralelo. Veron pede a opinião de Pierre, o homem que recebeu o atendimento da farmácia. Ele então pergunta a todos se já visitaram a loja e, caso ainda não tenham ido, deveriam fazê-lo. Uma única visita seria o suficiente para entender por que os clientes não voltam mais para seus próprios negócios, como ele mesmo descobriu. Veron fica furioso e afirma que Pierre foi apenas mais uma vítima da novidade. Embora admita que os remédios da farmácia possam ter o efeito correto, ele questiona seus métodos, alegando que para os nobres, eles são apenas gado, destinado a pagar imposto. Decidiram então extinguir a farmácia, mas Pierre se posicionou contra e iniciou seu discurso. Ele argumentou que a guilda utilizava ervas cuja eficácia desconheciam, enquanto a farmácia do mundo paralelo se destacava por utilizar métodos avançados, lógica e levar em consideração a necessidade do paciente. E antes que ele pudesse concluir suas palavras, Veron o interrompeu abruptamente, mandando-o calar-se e o expulsando da guilda. E quando Pharma passou em frente à sua loja, deparou-se com a devastação causada e, intrigado, questionou Pierre sobre o que havia acontecido. Pierre explicou toda a situação, revelando que, com sua expulsão da guilda, ele também perdera a licença para vender medicamentos. E Pharma perguntou se Pierre poderia se associar a outra guilda para retornar às atividades farmacêuticas, e Pierre confirmou que sim, mas lamentou que a guilda farmacêutica de Saint-Fleuve era a única existente em sua região. Nesse momento, Pharma revelou a Pierre que havia recentemente recebido a autorização de Sua Majestade para estabelecer uma nova guilda, chamada Guilda da Farmácia de Confeição, e com grande emoção, Pharma ofereceu a Pierre uma vaga em sua nova guilda. Pierre, profundamente tocado, aceitou o convite sem hesitar. Algum tempo depois, Pierre finalmente reabriu sua farmácia, agora abastecida com novos medicamentos fornecidos por Pharma. E ao abrir as portas, foi recebido por uma multidão de clientes ávidos por seus serviços. E emocionado até as lágrimas, Pierre anunciou orgulhosamente o nome de sua farmácia, a Farmácia Alvorada. No templo, um grandioso evento está em andamento, e Bruno aborda Camus com uma pergunta intrigante. Ele questiona por que, apesar de ter estabelecido vários métodos inovadores de tratamento e ganhado fama como um gênio, Camus continua a realizar
experimentos em humanos. Camus responde que a bela verdade daquele mundo é que, não importa o quanto alguém cure, as pessoas ainda morrem. No entanto, independentemente do número de mortes, novas vidas continuam surgindo. Bruno questiona se essa é a única razão pela qual Camus continua seus experimentos em humanos, e Camus responde que nem as pessoas nem o mundo serão destruídos facilmente. Essa é a verdadeira beleza da vida. Ele compreende essa realidade e percebe que tudo aquilo faz parte das memórias de Bruno. Durante o almoço, Farma pergunta a seu pai como ele está se sentindo, e Bruno responde que está apenas lembrando coisas do passado. Nesse momento, eles recebem uma carta de Paylee. A mãe de Farma menciona que Paylee logo os visitará, mas Bruno informa que a visita de Paylee será adiada. No entanto, ele pede a Farma para encontrá-lo em sua sala mais tarde. Quando estão sozinhos, Bruno informa a Farma que no próximo mês a capital sediará a festa de Saint-Flour e que eles precisam ter cuidado, pois uma epidemia estranha irrompeu na ilha de Plant, uma colônia do país vizinho, Nederland. Segundo a carta de Paylee, cerca de 1000 colonos já haviam morrido. Farma e Bruno discutem sobre a natureza dessa epidemia, mas a maior preocupação de Bruno é que navios com cargas vindas de Nederland possam estar contaminados. Bruno lê a carta e descreve o destino dos 2 pesquisadores que morreram. Após examinar os detalhes, Farma pergunta se há mais informações, e Bruno revela que um dispositivo revolucionário criado por um inventor desconhecido foi introduzido como uma ferramenta na universidade. Ele chega à conclusão de que esse dispositivo é um microscópio desenvolvido por Farma. Além disso, eles descobrem que há esboços da tal epidemia. Farma pergunta se é possível enviar esses esboços para eles. Mais tarde, no palácio, eles se reúnem para discutir os relatórios sobre o resultado da farmácia do mundo paralelo e da guilda. Durante a conversa, surge a possibilidade de uma nova recompensa para eles. A Majestade considera conceder a Farma o título de Arquiduque, mas os demais membros acham que é cedo demais para tal honra. E a Majestade tem quase certeza de que Farma está possuído por uma entidade, mas ela decide apoiá-lo para que ele tenha sucesso. No dia seguinte, Farma está em sua farmácia, compartilhando com Ellen a gravidade da nova doença fatal. Nesse momento, Lot chega com uma entrega especial vinda de Paylee, através de um pombo-correio. Farma, ansioso, abre o papel e descobre que a temida doença, conhecida como peste negra ou Yersinia pestis, em nosso mundo também existia naquele mundo. Diante dessa descoberta alarmante, eles tomam uma ação imediata. Enviam 2 pessoas para Marcier para entregar as instruções a Adam, um governo interino, pois ele já havia sido informado previamente sobre os detalhes das estações de quarentena e outros procedimentos relacionados. Farma e Ellen dirigem-se à sala de Bruno para discutir a doença. Farma analisa os sintomas observados, como a descoloração preto-púrpura e os inchaços no linfonodo, além da aparência de bastonetes nas bactérias do esboço, e conclui que se trata da peste negra. A peste negra, conhecida simplesmente como peste, é transmitida por pulgas que são transportadas por roedores. Houve vários surtos devastadores na Terra, e no século XIV espalhou-se como uma fúria tão intensa que se estima ter reduzido pela metade a população da Europa. A taxa de mortalidade da forma bubônica é de 50% a 70%, enquanto a forma pneumônica é fatal em 100% dos casos. Essa doença foi um pesadelo que atormentou a humanidade, mais que qualquer outra da história, caracterizada também pelo fato de que ela desaparece e ressurge repentinamente. Bruno menciona que a carga comercial da ilha de Prant seguirá para a capital por terra e mar. No entanto, Farma informa que já providenciou a instalação de pontos de quarentena e também ensinou métodos de inspeção para alguns alunos de Ellen, que foram enviados antecipadamente para iniciar o processo. Bruno acredita que não há nada que possam fazer contra essa nova doença, mas Farma o interrompe e revela que ele preparou um novo medicamento chamado levofloxacina, um antibiótico eficaz contra a bactéria causadora da peste negra. No entanto, ele é o único capaz de produzir esse medicamento, mas já enviou uma quantidade necessária para as farmácias parceiras serem embaladas. Essa revelação impressiona Bruno, mas ele reconhece que essa tarefa é grande demais para apenas um farmacêutico real, e decide então ir até o palácio para informar a sua majestade sobre a situação. No palácio, eles compartilham todos os detalhes, e a majestade decide fechar a maioria dos portões da cidade e limitar os pontos de estratégia para os comerciantes. Farma então pede permissão para estabelecer pontos de inspeção de cargas nos portões e explica como o vírus é transmitido. A majestade ordena que o ministro tome as medidas necessárias. Farma dedicou-se à criação de um microscópio avançado, capaz de ampliar ainda mais o campo de visão e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de tocar acidentalmente nas amostras. Ele queria ter certeza de que sua equipe teria as melhores ferramentas para lidar com a situação, e decidindo confiar na competência de Pierre. Farma deixou a responsabilidade da capital em suas mãos, enquanto ele e Ellen se dirigiam ao palácio para se reunir com a majestade.
E lá, eles compartilharam os detalhes da situação, e a Majestade, ciente da gravidade da doença, solicitou relatórios regulares e enfatizou a importância de proteger o festival contra essa terrível epidemia. Apesar de sentir apreensão, Farm encontrou coragem em seus companheiros e na determinação de enfrentar essa doença. Ele estava determinado a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para combater a peste negra e proteger seu povo. Com os preparativos feitos e a equipe devidamente informada, Farm e Ellen partiram em sua missão. Embora o farmacêutico real estivesse consciente dos desafios que enfrentariam, ele se sentiu encorajado pelo apoio de seus companheiros e estava determinado a enfrentar essa doença com coragem e determinação. E assim, depois de uma longa jornada, eles finalmente chegaram a Marcier. Farm então imediatamente pediu que eles inspecionassem os barcos assim que chegassem no porto. Relatórios sobre os barcos foram entregues a eles, junto com a informação de que os barcos haviam sido purificados com a arte divina do vento. Farm insistiu na manutenção das medidas de quarentena e isolamento nas cabines, e então eles partiram em direção aos barcos para realizar os procedimentos em um deles. No entanto, antes que eles pudessem avançar para o próximo barco, eles foram interrompidos por confronto entre capitães que começaram a questionar e brigar entre si. Parecia que a situação iria sair do controle. E de repente, o capitão Jean chegou e os impediu, deixando claro que se eles quisessem embarcar naquele porto, teriam que respeitar as regras do Império. Todos se acalmaram e pediram desculpa pela confusão. Eles então conversaram com Jean e continuaram suas investigações. Em uma das barracas, discutiram sobre a doença que assolava a região. Nesse momento, Adam chegou no local e informou que várias pessoas haviam morrido devido a uma febre alta e que algumas delas haviam fugido para uma vila próxima. Farm decidiu ir até a vila para verificar a situação e pediu a Ellen para cuidar das demais inspeções e gerenciar tudo enquanto ele estivesse fora. Farm partiu em direção à vila, segurando seu bastão mágico, enquanto refletia sobre o que fazer. Ele quase acertou um pássaro com seu bastão, e ao tentar desviar dele, perdeu o controle e se dirigiu a uma árvore. Quando pensava que iria colidir com ela, para sua surpresa, ele atravessou a árvore. Ele então lembrou-se do que Salomão havia dito, mas não tinha tempo para perder com isso, e continuou em frente. E ao chegar à vila, Farm pediu aos moradores que ficassem lá e não saíssem, porém, eles se revoltaram e tentaram atacá-lo. E rapidamente, Farm criou um enorme domo de gelo para contê-los e proteger a vila contra a propagação da doença. Além disso, ele havia trazido remédios para ajudar no tratamento. Os moradores então obedeceram ele e ele começou a explicar o processo. Enquanto isso, no mar, eles finalmente encontram o navio que tanto procuravam. No entanto, ao se aproximarem, perceberam que todos os tripulantes haviam morrido. Como medida de precaução, decidiram afundar o navio para evitar a propagação da doença. Enquanto dois rapazes conversavam, a professora Morfo Preto se ofereceu para ajudar, mas eles saíram e continuaram a conversa. No laboratório, uma garota chamou a professora de Casper, e a professora mencionou que estava prestes a completar 60 anos e se aposentar, sentindo que não poderia mais contribuir. Casper era especializado em taxonomia de bolores e micro-organismos e se perguntava o que fazer com suas pesquisas após a aposentadoria. Nesse momento, outra garota bateu na porta e informou que o reitor desejava vê-la. Em outro canto, Farm está enfrentando uma situação crítica. Ele entra em uma sala cheia de pessoas gravemente doentes por conta da peste negra, e um homem, na sala, se prepara para atacar, mas é interrompido por outros. Farm pede que os demais preparem um remédio enquanto ele faz a análise. Dos pacientes, 12 têm a peste, 2 não têm, e 1 faleceu. Ele instrui um dos pacientes sem a doença e começa os tratamentos, usando uma arte divina que aumenta a eficácia do remédio. No entanto, faltam pessoas para continuar o atendimento e escolher os remédios adequados, pois há outro templo, com casos graves. Por fim, Farm pede que eles procurem as pessoas que fugiram com a peste e cuidem disso, enquanto ele termina o tratamento. Ellen se sente frustrada por não poder ajudar tanto nos procedimentos, mas outra pessoa menciona que ela é extremamente rápida na análise das amostras, até mais rápida que Farm, o que a deixa feliz. Em outro canto, Casper vai até a sala de Bruno, onde ele a chama para discutir sua pesquisa. Ela pensa que ele iria informar que o financiamento foi cancelado, mas Bruno revela que não é sobre isso. Ele confia em Casper e tem uma tarefa muito importante para ela: encontrar uma espécie de micro-organismo e extrair uma substância medicinal dele. Ele mostra as orientações e pergunta se ele pode confiar nela para essa tarefa. Casper menciona que o actinomiceto está sendo cultivado com sucesso em seu laboratório há anos, e ao chegar lá, Bruno promete estabelecer um orçamento especial para sua pesquisa. E já com Farm, ele informa que conseguiu controlar os casos, mas alguns pacientes não resistiram. E então, ele os orienta a não tocar em roedores e sai voando, esperando que eles tenham
haviam encontrado os contrabandistas. E vendo que conseguiram capturá-los, Pharma diz que dará o remédio caso respondam às suas perguntas, e eles revelam que havia 4 carroças, sendo 2 com tecidos e animais, especificamente esquilos brancos da ilha de Punch. Após essa informação, eles descobrem que alguns cavaleiros mágicos estavam envolvidos, o que os leva a suspeitar de um possível golpe de estado, e Bruno vai até a Imperatriz para relatar os acontecimentos, e ela ordena o reforço da guarda nos portões. Eles recolhem a amostra do portão das 6, e para sua surpresa, constatam que estava contaminado pela doença, e antes que pudesse ser recuperado do choque, são surpreendidos por um ataque repentino, mas apesar de tudo, eles conseguem bravamente lutar para se defender, e enquanto enfrentam a ameaça, um dos cavaleiros consegue alcançar a capital e libera uma horda de esquilos brancos. Então, o caos se instaura rapidamente, levando ao toque do sino de emergência, ecoando por toda a cidade. E no topo da torre do sino, uma figura surge, envolta em uma aura poderosa, deixando todos atônitos e curiosos sobre sua identidade e intenções. A presença dessa entidade misteriosa, no ponto mais alto da torre do sino, desperta um misto de temor e fascínio, pois é evidente que está conectada aos eventos perturbadores que envolvem a propagação da doença e a libertação dos esquilos. O clima na sala da majestade era tenso. Um dos subordinados entrou apressadamente informando que o Cavaleiro Sagrado de Netherlands havia invadido a cidade. Bruno, um dos conselheiros mais próximos da majestade, escutou a notícia com preocupação. Ele sabia que aquilo não era apenas mais um ataque comum, e preocupado com a situação, Bruno sugeriu que considerassem aquilo como uma missão de infecção internacional e pediu à majestade que tomasse um remédio contra a peste, apenas por precaução. No entanto, a majestade não via sentido naquela precaução, afirmando que Netherlands era uma nação aliada ao Império e não tinha motivos para realizar um ataque surpresa. Bruno, porém, tinha uma suspeita em mente. Ele lembrava-se de ter ouvido falar 3 anos antes sobre um certo farmacêutico plebeu contratado por Netherlands. As características e os tratamentos empregados por esse farmacêutico eram muito semelhantes ao de um farmacêutico que Bruno conhecia. Outro subordinado questionou se esse homem poderia ser o mesmo que foi expulso da Universidade de Medicina Nova Laut, e Bruno confirmou. Segundo Bruno, chamado Camus de Sade, era um habilidoso farmacêutico, mas também conduzia experimentos terríveis com humanos. E devido às suas ações cruéis, ele foi preso e suas habilidades foram seladas. Camus já havia usado várias pessoas em experimentos com seu veneno, um veneno capaz de se espalhar de pessoa para pessoa. E enquanto isso, a batalha na capital continuava. Os cavaleiros sagrados trocavam golpes intensos, e em meio ao caos, Salomon, um dos homens dos inquisidores, removeu as habilidades divinas de todos os 5 cavaleiros. Lot, então, estava preocupada com o destino dos outros civis. Pharma chega no local para avaliar a situação. Ele conversou com Bruno e questionou os cavaleiros sagrados. Segundo eles, um homem estava mantendo a população como um refém, possuindo o poder de matar milhares de pessoas instantaneamente, e estava possuído por um espírito maligno. Bruno perguntou se esse homem tinha cabelos verdes, uma queimadura no lado esquerdo do rosto e apenas um olho. Os cavaleiros confirmaram a descrição, e Bruno revelou a Pharma o nome de Camus, explicando-lhes o perigo que ele representava. E de repente, os sinos da cidade pararam de tocar, e Pharma sentiu a presença de um espírito maligno vindo de sua própria farmácia. Ele viu uma sombra negra e decidiu investigar. Bruno imediatamente ordenou que tocassem um alarme novamente, pois Camus estava na cidade. Lot então correu para a farmácia, seguida de perto pelo tesoureiro, e assim que ouviram o som do sino, Lot adentrou um dos quartos e chamou pelo nome de Pharma, mas não obteve resposta. E quando Cedric entrou no quarto junto dela, o espírito maligno surgiu atrás dos dois, esfaqueando Cedric. Pharma e Bruno chegaram ao quarto a tempo de presenciar a cena, e o espírito maligno começou a falar com eles, enquanto Bruno pedia para que Pharma cuidasse deles dois, e ele ficaria encarregado de atrapalhar o espírito. Bruno então liberou sua arte, uma habilidade especial que possuía. Pharma, por sua vez, analisou a situação e conseguiu eliminar a aconitina, um veneno presente nos corpos. No entanto, percebeu que ainda havia mais veneno agindo, e determinado, ele começou a testar diferentes antídotos até encontrar a solução. Enquanto isso, Bruno estava em uma situação perigosa na luta contra Camus, porém, o próprio Camus acabou eliminando o veneno que havia atingido seu corpo. E enquanto lutavam, Camus resmungava e questionava por que Pharma não o compreendia. Ele acreditava que as pessoas o descartariam e que era inútil lutar contra a morte iminente. Pharma, no entanto, continuou eliminando os
composto venenoso lançado por Camus. E a batalha atingiu um nível mais intenso, e Pharma finalmente eliminou Camus com um golpe de misericórdia, pondo um fim à ameaça para sempre. Os demais presentes ficaram impressionados com o enorme poder que emanava da farmácia de Pharma, e descobriu-se então que o ataque que ele havia utilizado era chamado de Santuário de Purificação. Todos ficaram aliviados com o resultado da luta, e Lottie deu as boas-vindas a Pharma, agradecida por sua coragem e habilidade. Após o confronto, o combate e o tratamento da peste negra continuaram com seriedade. A inspeção minuciosa dos navios que chegaram à feira, feita por Ellen, impediu completamente o fluxo da doença pelo porto, e Pharma desenvolveu ainda mais remédios para tratar a doença, e membros da guilda distribuíram gratuitamente o tratamento em bairros afetados, mas infelizmente, algumas pessoas não puderam ser salvas. Com o passar do tempo, a capital progrediu. Na escola farmacêutica, pesquisadores encontraram bactérias capazes de produzir streptocitomas e outros antibióticos, isolando-as e cultivando-as para futuras utilizações. Além disso, o desenvolvimento de vacinas para diversos tipos de infecções estava em andamento. A esperança era de que, em um futuro próximo, a peste negra deixasse de ser uma doença grave. E 2 meses depois, a Majestade declarou o término da epidemia da peste negra, trazendo um alívio para todos os habitantes do reino. E essa foi a primeira temporada de Isekai Yakyoku. Vejo vocês no próximo vídeo e eu fui!